Humor. Você sabe usar do humor para os relacionamentos? Para falar com as pessoas e usar o que seja uma comédia, que seja uma piada? Se não, vamos conversar, vamos entender o que é isso. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista. Estamos aqui para tomar café com Freud e Lacan, falar de psicanálise de um jeito acessível. Se você é novo no canal, inscreva-se e vamos falar sobre saúde mental. Então, Freud, pai da psicanálise, ele fala o quanto o humor, falar de humor, é tocar o inconsciente. Vamos falar sobre 3 pontos aqui. Então, esse é o primeiro, assim, de quando. Por que que a gente vai num filme e a gente ri muito? E outras pessoas não riem daquilo que a gente riu, ou chora muito e a outra pessoa não chorou? Porque atingiu o nosso emocional. Então, o quanto ele fala, o quanto a gente pode usar disso para atingir o emocional da pessoa. Às vezes a gente quer dizer algo, não sabe como, tá difícil, como eu vou falar de algo tão delicado? E às vezes utilizando uma piada, um xiste, uma troça, não é assim, uma ironia, a gente consegue falar. E aí vem o segundo ponto que ele fala, Freud fala, o quanto tem um custo a menos de energia. Às vezes, e por isso muitas vezes os palestrantes e tal, eles usam de humor e tal, porque a gente querendo passar uma mensagem que a gente levaria lá 2 horas para falar, explicar e tal, fazendo uma piada, a pessoa já entende assim. E eu já percebi aqui assim o quanto aquela pessoa que consegue fazer muitas piadas, que sempre tem o time, não é, de falar, de tal, é o quanto ela tem esse acesso mais tranquilo ao inconsciente. E muitas vezes os artistas, que sejam pintores e atores e tal, eles têm um acesso diferente ao inconsciente. Isso que dá uma maleabilidade, mesmo uma tranquilidade de se expor ali no palco e de falar coisas que outros não falariam, não é? Então, o aparelho psíquico ele tem uma certa rigidez e ele tem umas certas defesas, e esse é o terceiro ponto. Se você está gostando, deixe o seu like, vamos levar, não é assim, existem, as pessoas andam muito tristes, angustiadas, bravas, que é uma coisa assim do emocional, mas o quanto se a gente puder falar, o quanto a piada, o xixi pode ajudar tanto a pessoa quanto ela a se comunicar com a outra pessoa, com o outro, ela atingir os objetivos dela usando isso. Então, é assim, o terceiro ponto é essa questão de tanto essa diminuição de energia psíquica que a gente vai usar, quanto assim Freud fala que a pessoa riu daquilo, é porque ela compreendeu. E se ela compreendeu, é porque teve um levantamento das defesas psíquicas. Porque o aparelho psíquico, se fosse tudo consciente, não teríamos defesas, não nos defenderíamos de nada, tudo ficaria ali consciente. Só que essa questão não dá. A gente precisa fazer uma seleção do que a gente está em mente, o que a gente precisa, e guardar ali alguns pontos. A minha defesa como analista é que a gente não fique guardando tanto, tanto, tanto. A gente precisa tratar, a gente precisa cuidar, porque senão ela vai explodindo assim como pequenos vulcões e a pessoa vai ficando brava, vai falando algumas coisas, cuspindo fogo, que é uma expressão que as pessoas falam, que é como se o vulcão emocional saísse assim em explosão, não é assim? Mas o quanto a gente pode utilizar realmente de piadas. E eu atendendo uma paciente, né, analisante, ela dizia assim, gente, tem uma coisa, a pessoa tem várias características, né, o cara que ela estava sendo várias características legais e tal, mas eu não gosto, tem alguma coisa estranha, alguma coisa, e quando ela foi perceber, assim, caiu a ficha ali, ela se deu conta de que eles não sorriam, que eles não tinham piadas em comum, que eles não tinham, assim, ali uma alegria, um senso de humor parecido. E aquilo fez
ela terminar. E eu entendo assim, porque essa questão de ter um humor, tem a questão de ter um afeto junto. E eu comecei a reparar quanto a gente precisa cuidar, prestar atenção, porque senão várias falas dos pacientes podem fazer a gente, e eu, como é que eu tô e tal. E esse foi um ponto que eu comecei a pensar e percebi que eu sorrio todos os dias com o meu marido. Impressionante, a gente, sabe, tem uma troça, uma coisa, uma ironia, e isso faz a gente levar a vida e as dificuldades de uma maneira mais tranquila, nem não ser tudo pesado, tudo difícil. Assim, aqui dentro eu também reparei que várias e várias sessões eu uso, não de humor, uma brincadeira, um jeito, e o quanto isso assim alivia, torna a análise mais agradável, mais tranquila, porque muitas vezes a gente está falando de coisas pesadas. Eu não faço isso, logicamente, quando tem uma coisa muito grave, um acidente, uma situação, uma morte, mas é uma constante aqui, porque assim, para duas pessoas conviverem, voltar, você precisa ter algo de agradável, de alegre, se ainda aquilo toca o inconsciente, toca o emocional, mais uma razão da gente usar de uma forma produtiva, assim, que não precise ficar sempre um martírio, uma chatice para análise. E assim, estou transmitindo essa ideia para vocês também usarem, não é? Muitas vezes, assim, sei lá, com mãe, fica tudo ali pesado, com parentes, e o quanto é um recurso emocional mesmo, que a gente pode usar de uma brincadeira, um jeito, uma forma de ser que vá também pela risada, pela piada, pelo jeito, e isso, então, só explicando assim, que ele fala assim, que a piada vai direto no emocional. Logicamente, se a pessoa não acha a menor graça, esta piada não foi até o emocional. Depois que a gente pensa em vocês, o quanto dá para entender alguma coisa com menor custo de energia psíquica. Então, isso é muito bacana, porque ao invés de gastar um tempão para falar, explicar e tal, pode usar ali aquela brincadeira, aquela piada e tal. E depois que Freud fala um pouco assim de que se riu é porque a pessoa entendeu, então, e que levantou as resistências. E isso não dá para a pessoa falar assim, depois de ter rido, falar assim, não, mas eu não entendi. Me explica melhor. Não dá, não tem como. E isso funciona muito, muito aqui na análise, porque não, não é isso, eu não estou falando isso. Se a gente faz uma piada, uma comparação, um paralelo ali que fica explícito, a gente não precisa trabalhar de uma outra forma. Então, é mais um tópico para que conceitos da psicanálise fique mais acessível à sociedade, que as pessoas possam utilizar o recurso, que não fique tudo, muitas vezes é minha reivindicação assim, que na saúde mental fica muito assim, vai dar tudo certo, não se preocupe. Então a pessoa fica amarrada, sem recurso, ela só precisa ficar esperando que tudo dê certo. E se a gente tem essas pinceladas de recursos que eu estou falando, que esses conceitos, e vocês poderem usar aquilo para abrir os caminhos, para falar de assuntos mais difíceis, e não ficar só esperando que o universo se modifique, que tudo vai dar certo sem menor esforço. Essa é a ideia do Café com Freud e Lacan. Deixe seus comentários, perguntas. A ideia é que a gente possa utilizar realmente os conceitos de Freud e de Lacan, e com o tempo a gente possa ter uma sociedade mais saudável, mais atuante, com recursos para lidar com as situações emocionais pelas quais as pessoas passam. Então, deixe o seu like e deixe perguntas para fazermos novos vídeos.